Meio, Fabrício Betão bateu, fechado, bola na boca do gol, Marco Antônio! Olá pessoal, no canal 87 do Esporte. Estamos mais uma vez aqui e claro que é sempre muito prazeroso poder voltar a tocar nesse assunto, né? Um tema que nos apraz muito, o Brasileirão 87. Lembrando sempre, como a gente diz, né, que 87 é uma exclusividade, né, do Esporte Clube do Recife. Bom, hoje eu trago aqui para vocês uma live, né? Foi a minha primeira live e a única até agora também, né? E isso tudo porque por iniciativa do próprio convidado, né? E o convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso camisa 8 do time do Sport 87, o meia Ribamar, o maestro daquele time. Eu quero dizer que essa também é a primeira live que eu faço contigo. Opa, então estamos estreando. A responsabilidade é grande, viu, rapaz? Porque vamos arrumar aqui o cabelo, eu estava numa correria, cheguei correndo aqui, até desculpa pelo atraso. Né? Não, tranquilo, rapaz. E, claro, já agradecendo, tá certo, a sua disponibilidade, né, assim, você ter dedicado parte aí do seu tempo para falar um pouco sobre você, sobre a nossa maior conquista, né, quando eu digo a nossa, do Esporte Clube do Recife. E, como eu ia falando, eu tenho trabalhado mesmo, Ribamar, com o canal 87 do Esporte, tá certo, no YouTube, Sei. né? Estou acompanhando. Era uma ideia que eu já vinha maturando há algum tempo, e aí, incentivado principalmente pelos filhos, né, eu digo, tá certo, então vou encarar. Então, depois do lançamento do livro, o meu 87, não, peraí, Esporte versus Grande Imprensa, desde 1987. Foi minha filha que ajudou aqui, Ribamar. Eu recebi o livro, né? Foi o livro que você mandou Maria pra Helena. gente? Foi o livro que você Foi, mandou pra esse gente? mesmo que eu estou me referindo. Uhum. Aí, rapaz, eu resolvi encarar, né? Depois que, principalmente o meu filho, o Roberto, que a gente chama Bebeto, né? O Bebeto aí, eu sempre faço questão de dizer que é homenagem a um ponta esquerda que passou pelo esporte em 1982, oriundo aqui da Paraíba mesmo, né? Ele nasceu no interior paraibano, e por isso mesmo é que eu homenageei o Bebeto, né? Colocando o nome do meu filho, o apelido, né? O Bebeto. Pois é, Ribamar, então é isso, né? É a minha primeira live, tá certo? E assim, a minha grande ideia mesmo depois editar, tá certo? Esse material que vou colher agora contigo e, claro, colocar lá no nosso canal, né? 87 do Esporte, que tem menos de um mês, pouco mais de um mês. Mas, graças a Deus, está tendo uma boa receptividade, né? O público, né? Devagarinho a gente está chegando lá. Então, eu, só rapidamente, né, assim, me apresentando, conforme os trâmites aí repassados por Sérgio da Sport Jampa, eu já vi ele fazendo aí apresentando algumas lives, então é isso. Meu nome é Costa Filho, né, e só recapitulando, não sou pernambucano, né, sou paraibano do Alto Sertão, né, nasci em Catolé do Rocha, mas desde criança já criei assim um vínculo com o esporte, na verdade é uma paixão, né, que eu acho que quanto mais o tempo passa, mais me apaixono pelo clube, né? E para mim o Brasileirão 87 talvez seja mais do que paixão, é obsessão, não sabe, por tudo que permeia essa nossa conquista, né? E quando eu falo a nossa, né, eu me sinto à vontade, mesmo como jornalista, porque, principalmente, Ribamar, na época do mestrado, né, o mestrado que eu concluí depois de tanto tempo longe da academia, eu aprendi que
que imparcialidade é uma coisa que realmente não existe, né, no jornalismo. Então, não é o fato de você estar vestido com uma camisa de um clube que vai dizer que se você é um jornalista sério ou não. Claro que, principalmente por se tratar de um tema especificamente sobre o esporte, sobre 87, é que eu estou aqui com a camisa, né? Mas, falando, virou obsessão porque eu estranhava muito, como ainda hoje, né? Não tanto quanto naquela época, mas o fato da grande imprensa, como o próprio nome do livro diz, ela não tratava de forma equânime os dois clubes, né? No caso aí, o Sport e o Flamengo. Isso vem mudando paulatinamente, né? Vem mudando aos poucos, mas o caminho, eu acredito que ainda é longo. E é por isso que eu faço questão de divulgar muito essa questão do nosso título, conquistado dentro e fora do campo. Mas já falei demais, o convidado aqui é você, tá certo? Eu gostaria, por favor, que você se apresentasse, Ribamar. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelas palavras, Costa. É o seguinte, eu sou o Ribamar, né? Camisa 8 de 87, daquele famoso título nosso, brilhante título conquistado dentro e depois fora do campo, né? E é um prazer para mim sempre falar. Como você falou, não tem quem não se apaixone pelo esporte. É só conviver e passar bons momentos lá que não tem como não se apaixonar pelo clube, pelas cores do esporte e pelo significado que existe naquela nação rubro-negra, naquele clube. Você consegue não consegue não se apaixonar, entendeu? Tem que se apaixonar porque, olha, pelo menos de minha parte foi, nossa, amor à primeira vista. Desde que cheguei foi muito bem e toda a minha passagem lá foi boa e eu não é só o esporte, o povo pernambucano é muito acolhedor. Olha, eu adoro o povo pernambucano. Meu filho nasceu lá em Pernambuco, né? E a minha família é tudo do P, né? A minha esposa paulista, minha filha paulistana, meu filho, o mais novo agora é paranaense, eu sou paranaense, mas coração pernambucano, e o meu filho nasceu em 88, lá no ano que nós fomos campeões, logo em seguida, depois do título de 88 do campeonato pernambucano. Então, para mim é sempre um prazer falar dessa conquista e das conquistas, né? Que em 87 a gente conquistou e em 88 também fomos campeões, eu conquistei. E no ano seguinte, além do campeonato, fui considerado o melhor jogador do campeonato do ano lá em Pernambuco, com votos, não de cronista, nada, sim de toda a população, que foi a população que votava. Ao comprar o jornal lá, eles davam seu voto. Então eu fico muito feliz porque o povo pernambucano me acolheu e hoje eu me considero um cara... não nasci em Pernambuco, mas me considero pernambucano de coração e de esporte, né? O esporte está no nosso coração sempre. Eu só chovendo aqui no molhado, né? Mas você sabe que a reciprocidade desse carinho, né, da torcida do esporte é grande também, você sabe. E, Ribamar, temos aqui algumas, aqui o pessoal da Sport Jump, perguntando aí, claro que a gente ia tocar nesse assunto, mas já se antecipando aí, Ribamar, fala um pouquinho da sua chegada, né? Quando você veio do Santos, você e Éder. Quando eu fui negociado com o Santos, aliás, na época eu era era um menino promissor lá no Santos, apesar de não ter saído das categorias do Santos, ter sido contratado. Mas, em virtude da chegada do Candinho, ele optou em me tirar da equipe, colocar o Mendonça, já veterano na época, mas muito bom jogador, é claro que a gente estava começando, mas o Mendonça era um grande jogador. E chegou o Éder, chegou o Oswaldo, chegou o Chicão, um time forte. Daí acabei tendo, acho que o Candinho não gostou de algumas atitudes minhas, porque ninguém gosta de ficar no banco, mas eu não fui, nunca faltei com respeito, muito menos ao Santos, né? Principalmente porque num jogo que ele me tirou do jogo, eu estava muito bem no jogo. E daí culminou porque eram os últimos dias do meu contrato. Daí apareceu o interesse do esporte pelo Luiz Carlos e Luizinho.
E daí o Éder também era o artilheiro, ninguém conseguiu entender também a saída do Éder e minha para vir para o esporte. E ainda o Santos ainda mandou uma grana para o esporte. O esporte fez um grande negócio, acredito eu. Primeiro que com a chegada do Éder, né, jogador de seleção brasileira, campeão em todos os clubes que passou, uma pessoa maravilhosa, um cara muito amigo, muito bacana. Na verdade, no futebol tem poucas pessoas assim que não são bacanas, que trabalham com a gente no dia a dia. A maioria do pessoal se ajuda bastante no futebol. Pois é, aí veio o Pernambucano, né? Que, na chegada, o Éder e eu, nós já chegamos fazendo gol no time do Santo Amaro, apesar de falarem que o Santo Amaro era uma filial do esporte na época lá. Mas a gente já chegou na quarta-feira fazendo gol, eu e o Éder. No domingo eu já fiz gol também contra o Santa Cruz, já ganhamos o turno na época. E sempre eu com o Éder, até o Rogério fez gol nesse jogo contra o Santa Cruz na época. Eu lembro que ganhamos de 3-2 ou 3-1, não lembro. Não tenho o placar correto. Mas eu lembro que o Éder bateu uma falta, o Birigui soltou e eu completei o gol. E o pessoal até brincava, você só vai na sobra do Éder. Eu falei, quem que não quer ir na sobra do Éder? Agora, assim, a fase vitoriosa mesmo começou por volta ali já do segundo semestre, né, de 87, com uma montagem de Emerson Leão, né? Leão agora já como treinador, não é isso, Ribamar? Olha, quando eu cheguei, o Leão ainda jogava, né? Apesar de a gente deixou escapar o campeonato, por várias coisas a gente não merecia até. A gente queria ganhar, mas não merecia. Em virtude de algumas coisas que aconteceram, que até eu, como menino na época, sabia que não eram coisas certas. Então, eu até falei, o Deus é justo, o Santa tinha um grande time também, mas o nosso time, acredito que na época ainda era melhor. Mas eu acredito que Deus fez com que as coisas não dessem certo para nós e dessem certo para o Santa Cruz. E depois a gente, parando, pensando com tudo que aconteceu, a gente deu até razão, né, de não ter ganho. Mas depois o Leão assumiu como treinador já no final desse campeonato, né, como goleiro e treinador. E daí fizemos um belo treinamento, uma bela preparação para o Campeonato Brasileiro. E o Leão, com toda a vontade que estava, nos deixou numa condição física e técnica muito boa, me cobrou muito, coisas que nunca tinham me cobrado, por isso que daí eu tive uma ascensão muito grande, principalmente na parte física. Eu era um jogador muito técnico, mas fisicamente não tinha pegada, se bem que a minha função não era de pegar, mas pelo menos de se movimentar mais, correr mais no campo, aguentar mais tempo de jogo. E isso o Leão conseguiu tirar de mim e só me ajudou, né, na minha carreira. Então, não o Leão, né, o professor Rinaldo, que trabalhava junto. E olha, tivemos mais preparadores junto lá que trabalharam e conseguimos fazer uma excelente campanha combinando com o título, né? Pois é, rapaz. E já falando naquele time, né, o time campeão de 87, a montagem do time e tudo, eu gostaria, Ribamar, que você destacasse algumas qualidades, né, daquele time, né, que na verdade não foi só o ano de 87 que foi bom para o esporte, né? Veio 88, maravilhoso também. O esporte foi campeão pernambucano, com o pé nas costas, né, como se diz. Depois fez uma excelente campanha no Brasileirão, né, de 88, sendo eliminado pelo o Bahia, que viria a ser campeão. E, aliás, Ribamar, é outra coisa que eu acho, assim, por parte da grande imprensa, né, que a grande imprensa, ela omite, né, eu até comentei isso no programa passado, lá no canal 87 do Esporte. Ela faz questão, né, de relembrar o time do Flamengo e esconder as qualidades técnicas e táticas dessa equipe do Esporte, campeão de 87, que foi até base do time que viria a ser vice-campeão da Copa do Brasil 89. Quer dizer, a montagem que Leão fez foi muito bem feita e rendeu muito, não é isso?
eu falo uma coisa assim interessantíssima, porque em 87 nós ganhamos o campeonato e em 88 nós fizemos uma campanha no Campeonato Brasileiro fantástica. Perdemos lá para o Flamengo de 2-1, num jogo equilibradíssimo, perdemos no finalzinho do jogo, um jogo igual, mas eu falo assim, depois de todos esses problemas aí de discussões de Flamengo, esporte, que não tem contestação do esporte, mas se a gente tivesse sido bicampeão em 88, porque o Bahia só não conseguiu ganhar da gente. Foi, exatamente. Mata-mata. A gente empatou em casa, daí tínhamos que ganhar lá. Acabamos empatando em 0-0 lá. No finalzinho, o Nando teve uma chance na cara do goleiro. Se ele mata, na prorrogação. Se ele mata aquele jogo. Ele não, né? Se nós ganhamos aquele jogo, o Nando não tem nada a ver. Isso acontece. Mas se a gente ganha esse jogo e é bicampeão, ninguém mais comentaria esse negócio de 87. É verdade, é. Porque, ó, nossa equipe fez uma excelente campanha. Fomos muito bem nesse jogo lá contra o Bahia, jogamos muito bem. Infelizmente não fizemos o gol que precisávamos lá. Se você voltar lá ver o jogo, nós jogamos muito bem. E daí o Bahia passou por cima do Inter e do Fluminense e foi campeão. O Bahia tinha uma grande equipe também. Mas quem era conhecido no Bahia, assim como quem era conhecido no esporte antes do esporte ser campeão, a não ser Robertinho e Betão. Mas nós tínhamos uma equipe de 87 que foi feita uma base, para 88 só saiu o Estevão. Infelizmente tivemos a morte, né, do Macaé, né? Falecimento do Macaé. Mas o restante só, né? Tivemos também a triste contusão do Rogério, né? Que o Rogério é titular. Foi a maior felicidade do Dinho, né? Que daí teve a oportunidade de jogar e ser aquele jogador que ele foi, e títulos, e mundial, seleção e tudo mais. E só 88, e o Éder, né? Que saiu, foi pro Botafogo, se não me engano, na época. E o restante manteve-se a mesma equipe. E nós conseguimos, bem dizer, ficou a espinha dorsal, e até um pouco mais que a espinha dorsal em 88. Daí em 89 eu saí, mas continuou com o Zico, com o Neco, com o Betão, com o Marco Antônio. O Marco Antônio também foi comigo pro Palmeiras depois. Quem mais? Aí, mas chegaram grandes jogadores em 88, no qual só se juntaram a essa base que tinha de 87 e continuaram ganhando competições, né? Ganhou em 88, foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu para o Grêmio na final. E olha, essa geração, né? Essa geração de 87, 88, 89 aí deu muitas alegrias à torcida do Leão. O Leão, essa torcida só sorriu e só vibrou nessa época aí. Se bem que o esporte também teve a outra de 2008, inclusive, várias aí. Inclusive esse jornalista que vos fala, viu? Eu saía daqui para o Recife, rapaz, praticamente para todos os jogos. Ô Ribamar, inclusive só endossando o que você falou agora há pouco sobre o Bahia, há um vídeo, o vídeo oficial do título de campeão do Bahia, campeão de 88, que eu já vi algumas vezes. Aí é praticamente unanimidade. Os jogadores do Bahia falam que os jogos mais difíceis não foram contra o Fluminense nas semifinais e contra o Inter nas finais, não. Os dois jogos mais difíceis foram contra o Sport. Foram. Para eles, com certeza foi, né? Porque a gente estava com uma equipe muito boa, muito entrosada. Pois é, rapaz. Aí, Ribamar, veio 89, aí você já não estava, né? Em 89 eu já tinha ido para o Corinthians. Exatamente. Então veio as contusões também, já começaram logo que você voltou para São Paulo, não é isso, Ribamar? Aí eu tive uma contusão séria no que eu saí do Corinthians e fui para o Palmeiras. Aí eu fiquei um tempo, bem dizer, uns 6 meses assim, vai, volta, sente, volta e sente. Aí só em 90 que eu voltei a jogar. Aí, assim, o que mais
teve mais peso, clinicamente falando, foi a coluna, né? Que você fez uma cirurgia, não é isso? Ah, sim, isso Você foi em já... 94 já, foi quando eu tive o problema, eu já estava com 31 para 32 anos, e eu tive um problema de coluna, no qual eu tive que fazer cirurgia, tive duas hérnias de disco, né, L4, L5, L5, S1, no qual eu tive que fazer e optar em parar. Eu poderia até insistir em voltar a jogar, mas esse problema, antigamente, o pessoal que tinha, daí os clubes não davam muita assim, atenção e não queriam, tipo assim, achavam que era uma dor de cabeça contratar um atleta depois de fazer uma cirurgia de hernia de disco. Foram poucos que fizeram. Eu lembro que o Jatobá fez, o Evair fez, centroavante do Palmeiras Uhum. lá. Mas tem poucos assim que eu lembro assim que fizeram e voltaram, né? A maioria do pessoal não fez e voltou só com tratamento. Ribamar, as contusões também no joelho lhe incomodaram muito, né? Uma contusão no joelho eu tive só na passagem pelo Santa Cruz, no qual foi uma contusão que inchava muito o joelho, mas não era nada grave, sabe? Só que naquela época, infelizmente, a medicina era avançada, eu com 15 dias já voltei a jogar, mas mesmo assim acho que não foi o suficiente. E naquela época o pessoal fazia o tal de toalete, fazia a limpeza no joelho e acabavam tirando toda a cartilagem, no qual hoje ele incomoda bastante, principalmente nessa região aqui. Quando vai chover, eu já tenho dor no joelho. Antes eu brincava quando criança, eu pegava o pessoal mais velho e falava assim, ó, tô com dor no joelho, acho que vai chover, os velhinhos falavam. Eu falei, mas como, tio? Olha, tá um sol, não, mas quando começa a doer o joelho é porque vai chover. Hoje eu fico lembrando daquelas brincadeiras, aquelas risadas que eu dava com os senhores mais velhos, e agora eu tô. Eles tinham razão mesmo no que eles falavam. Rapaz, é verdade. Ribamar, em conversa com alguns jogadores, companheiros seus, né? E inclusive até com o professor Emerson Leão, eu cheguei a conversar com ele também esses dias, e se falou muito sobre um pacto, né, que os jogadores fizeram antes do Brasileirão começar, claro que eu me refiro aqui a 87, e os jogadores firmaram como um pacto, né, uma espécie de um acordo para que se vencesse, né, se ganhasse o maior número de pontos possíveis na Ilha do Retiro. Como é que foi mais ou menos essa conversa? Você tem lembrança de como é que... Ó, eu era um meninão ainda, estava começando, eu acho que a conversa foi, a gente participava e tal, mas a gente não guardava muito, a gente queria jogar, sabe? Queria jogo. Eu lembro que tinha o Estevão, o Capita nosso, que eu falava bastante, o Robertinho já com uma experiência bem maior que a nossa na época, já tinha passado por grandes clubes de seleção, o Betão também já tinha jogado aí, saído, voltado. E esse pessoal, assim, mais os mais velhos, né? E o Leão, a gente respeitava muito porque ele tinha acabado de jogar com a gente, ele parecia um irmão mais velho da gente, sabe? O Leão nunca foi pai nosso, ele foi um irmão mais velho, que sempre cuidava da gente, pegava no pé, nos educava. Ele, como se diz, substituía o pai da gente. Era o irmão mais velho que pegava duro com a gente e nos deixou numa situação assim, pela experiência que ele tinha como jogador, experiência vitoriosa, né? Em Academia do Palmeiras, Copa do Mundo, Copas do Mundo. Além disso, ele só tinha coisa boa para passar para a gente. Então a gente só tinha que escutar e guardar, né? Que normalmente tem pessoas que você escuta, mas não guarda porque não é muito útil. Mas tudo que ele passava, principalmente eu tenho muito a agradecer aos conselhos do Leão, os treinamentos, as cobranças. Hoje tem coisas assim que eu não faço mais, porque ele pediu para não fazer naquela época, nunca mais eu fiz e foi só coisa boa para mim, sabe? Então só tenho que agradecer primeiro os conselhos dele e também depois essa equipe, né? Que a gente teve um entrosamento que eu lembro que o pessoal fala assim, o lado forte do esporte
é o lado direito, tem que marcar Betão, Ribamar e Robertinho. Mas os caras entravam para marcar, mas eles não conseguiam marcar. Eu lembro que em 88 veio o Antônio Lopes e veio o Zé Carlos Amaral, ele era auxiliar dele. Um treinador, ele era, primeiro ele era auxiliar, daí virou treinador. Mas como auxiliar, esses treinamentos que você vê hoje, ele já dava naquela época pra gente. Esse trabalho de aproximação, trabalho de espaço reduzido, ele já fazia em 88 com a gente. Excelente o Zé Carlos Amaral. Foi um ótimo auxiliar do coisa. E o Leão passava todos os treinamentos, cobrava da gente, fazia a gente ficar nos cascos. Eu lembro que o irmão do Rogério estava fazendo treinamento. Como é que era o nome do irmão do Rogério? Ele até hoje trabalha com Facebook, eu acho lá, um programa no Facebook. Ele jogou no Náutico. E ele estava lá treinando para emagrecer, se emagrecesse, e até o Leão ia fazer um contrato no esporte, mas ele treinava. Como esse rapaz treinava, mas não conseguiu baixar o peso, daí não conseguiu assinar o contrato. Mas pelo treinamento que o Leão dava e a disciplina que ele cobrava da gente. Então, olha, o Zé Carlos Macaé fez a gente sofrer, cara. O Zé Carlos Macaé era o que chegava atrasado em tudo, que era o mais preguiçoso para treinar. Chegava atrasado, o Leão marcava 8 horas o treino, chegava atrasado, no outro dia era 7h30. Chegava atrasado, era 7 horas. Eu falei, pô, daqui a pouco nós vamos estar aqui, vamos ter que nem ir para casa para treinar. Daí o Leão falou, ó, vocês sabem, o erro não é de vocês, você tem que cobrar de quem está errado. A gente pegou, vai cá, negão, Macaé, vamos conversar aí. Cara, acorda mais cedo, eu vou passar a te pegar, uma coisa assim, mas vamos trabalhar, vamos chegar mais cedo. A gente quer dormir um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais com a esposa, com os filhos. Daí não, isso é tudo disciplina, isso é o psicológico. Ele fazia um cobrar do outro. Isso daí já ajuda muito o entrosamento numa equipe. Hoje em dia, você fica olhando assim, os jogadores vão treinar, vão pro jogo, chegam tudo com fone de ouvido, não tem conversa no ônibus, sabe? Então, antigamente não, era bagunça, batia papo e já um brincava com o outro. Hoje não, você não vê ninguém, o treinamento separado, você quase não vê trabalho coletivo. Então tem um monte de coisas assim que você nota o porquê que mudou muito, né, o futebol, né? O futebol mudou muito. É claro que teve muitas melhorias na parte física, principalmente, mas caiu muito na parte técnica. E isso é uma coisa aí que vivem discutindo em tudo que é live que eu assisto, em tudo que é programa de televisão. Todo mundo pergunta o que aconteceu, cadê os atletas habilidosos que o Brasil tinha? Ainda aparece, porque no Brasil, em qualquer lugar, aparece um atleta habilidoso, mas já vai alguém ali para cortar a habilidade do menino. Ivamar, eu falei agora há pouco, né, sobre a origem até do apelido, né, do meu filho, o Bebeto, em 82, né, o ponto esquerda que era do Campinense, aquele aqui da Paraíba. E aí eu faço questão de dizer uma coisa, rapaz, que inclusive até já toquei nesse assunto também nos programas anteriores lá do canal 87, é do esporte. Eu acho que o principal motivo, eu tenho certeza, do Flamengo não ter vindo para cá disputar o quadrangular final, né, no caso a quarta fase da competição, de 87, foi justamente, como a gente diz aqui no Nordeste, né, escabriado com o que tinha acontecido em 82, né, quando no primeiro jogo o Sport perdeu lá no Rio de Janeiro por 2-0, 2 gols de Zico, e na volta o Sport meteu 3-1, que era o placar que interessava, né, os 2 gols de diferença, conforme o regulamento de 82. E aí, justamente esse Bebeto, né, que eu falo, o saudoso Bebeto, foi quem foi à linha de fundo, faltando um palmo para a bola sair, naquela barra da trave, a trave do lado do placar. Aí o Bebeto cruzou e Edson fez o terceiro gol. Então eu tenho convicção de que o fator principal para Márcio Braga não ter vindo para cá, né, disputar esse quadrangular, foi justamente aquele jogo ali, porque ele sabia que 82 poderia se repetir 5 anos depois, principalmente sim. com o time do Sport. Sim, mas naquele ano a gente estava com uma equipe muito boa.
Eu queria aqui, ó, entrou um amigo meu, filho do Homero, que jogamos bola, o Glaucio, tá morando nos Estados Unidos lá. Mandar um abraço pro Glaucio. Um abraço, Glaucio. Pronto, um abraço. Obrigado Né? pelo prestígio aí. Um abraço. Hoje, meu filho se formou lá, soldado americano também. Lá Que nos maravilha, Estados rapaz. Unidos. Parabéns, Ribamar. Depois Como é o nome dele? tá no meu história, o Abner, que nasceu lá em 88. Foi? É, Ah, tá. mandar um abraço aí pro Maravilha. Parabéns pessoal mais da uma Sport vez. Jampa, né, também, né, que tá aí fazendo a live junto contigo, É o né? Sérgio e companhia. Um O abraço. pessoal faz um trabalho bacana, Tem o o pessoal do pessoal consulado de que Campinas. entrou ali, o pessoal que eu tô no grupo lá, o pessoal de Pernambuco, lá do Aquipod, lá. Entrou mais um ali, mas agora não tá aparecendo o nome dele aqui. Mas assim que apareceu, mando um abraço pro pessoal lá do Aquipod. É. É muita resenha nesse aqui. Inclusive o pessoal da Esporte Jampa, só lembrando, né, que você era conhecido como o maestro do esporte. E por falar em maestro, Ribamar, me lembre aí, ou relembre, né, na verdade, o jogo mais difícil, claro que foram vários, né, em 87, e o jogo mais difícil e o gol mais importante que você fez com essa camisa rubro-negra. Olha, cara, eu era um jogador de poucos gols, mais de assistência, né? Eu tenho um gol aí que o pessoal ainda me cobra, dá muita risada. Eu acho que foi um gol importantíssimo, que eu acho, né, que eu fiz, né? Que foi a decisão de 88, Campeonato Pernambucano, no qual o jogo estava 2-1 para nós. Aí eu fiz o terceiro e o quarto gol. Mas o terceiro gol, o Edson escapou pela esquerda, Ponta esquerda. deu um corte no goleiro e eu acompanhei o lance. Se você vê, é que hoje tem 10 câmeras de fundo, de lado, de frente, em câmera lenta. Naquela época não tinha essas coisas. Na hora que o Edson deu o drible, eu acompanhei e vi ele escorregar. E ele escorregou. Só que na dúvida, eu não parei. Fui lá, dominei a bola, entrei e fiz o gol. Nem vibrei, fui lá, ele ficou bravo comigo. Mas foi o terceiro gol. Se pegar, hoje tem os melhores momentos desse jogo. Em seguida, se eu não pego a bola e não faço o gol, e o Edson cai e não sai o gol, em seguida teve um pênalti do Betão que o Bandeira chutou na trave. Tava 2-1. Se o Bandeira faz o gol no pênalti, já é 2-2 e complica todo o jogo, apesar de a gente estar com um jogador a mais. Então, eu era o capitão do time, eu acompanhei, eu falei assim, na dúvida, meu amigo, vamos pôr a bola para dentro. Claro. Aliás, daí eu não ia ser nem o goleiro expulso, nem nada, né? Daí eu fiz o quarto gol lá, que nem goleiro tinha mais, acho que era Augusto que foi pro gol lá. Mas apesar o Náutico ter um grande time, tinha o Mário Tilico, tinha Augusto, tinha um time bem forte naquela época. Mas esse gol, todo mundo fala assim, o Fominha Ribamar, até o cara tá narrando. Mas não é que eu fui Fominha. Eu naquele ano eu virei capitão. Eu já estava assim com um pensamento. Responsabilidade Aí maior. eu já pensava no grupo, eu era mais sério. Às vezes saía o gol nosso, eu nem ia lá cumprimentar, eu ia lá no meio, já ia orientar. Eu era o outro, bem dizer, assim, por isso que me chamava de maestro, porque eu já chamava fulano para lá, para cá, eu orientando. Por quê? Naquela época, naquele ano, eu já comecei a ter muita responsabilidade ao tratar com o árbitro. Ó, eu cumprimentava o árbitro, só tirava para o ímpar. Eu nunca briguei com o árbitro, nunca falei, não discutia com o árbitro, nada. Porque, primeiro, que o árbitro não interessa se ele apitou, não vai mudar nada. Eu até procurava tirar os jogadores, não ter expulsão. Eu era o apaziguador e orientador dos nossos atletas. Não adianta você discutir com o árbitro, o prejudicado só vai ser você. Então não adianta. E você sendo prejudicado, o teu time vai ser prejudicado. Então eu já tinha uma consciência muito boa. E naquele lance, eu tive certeza. Ele escorregou. Se você voltar ao lance,
Hoje talvez tenha até se filmar de novo, parar e ver, ele escorrega. Só que ele não cai, né? Só que no escorregar eu não tive dúvida. Fui lá e fiz o gol. Mas, Ribamar, Eu mas acho ele que ficou. para mim foi o gol mais importante, assim, pelo momento da situação. Claro que fiz um gol Sim. bonito no Náutico. O Náutico, eu acho que o time que eu mais fiz gol foi o Náutico. Uhum. Eu fiz vários gols no Náutico. Apesar do Náutico sempre ter um time bom, né? Mas, Ribamar, mas o Edson ficou chateado contigo durante Na algum hora tempo ele ou acabou? ficou, na hora ele ficou. E daí eu sei que nós fomos campeões. Eu acho que na semana seguinte nós tivemos um jogo da Libertadores em casa contra o Penharol. Teve um lance que eu também entrei na área, driblei o goleiro esperei, rolei para ele sozinho, sem goleiro, sabe? Mas isso aí não tem, isso na hora ficou. Claro que o cara fica triste, era uma decisão. E ele foi o melhor jogador em campo, ele acabou com a defesa do Náutico naquele dia. Ele driblava, ele era muito rápido, muito veloz, foi o melhor jogador em campo. Esse jogo da Libertadores foi contra o Aliança, né? Contra o Aliança, não Penharol, o Aliança. É. Aliança em casa, nós metemos 5-0 lá, nós sofremos Foi. lá, apanhamos de tudo que é jeito lá, mas ganhamos de 1-0 com um golaço do Betão, ganhamos aqui de 5. De falta de Betão, né? Aqui nós ganhamos de 5-0. É uma pena também não passar para outra fase, porque acabamos na nossa entrega de faixa, perdemos para o Guarani em casa de 1-0. Gol contra ainda. Foi. Ó, gol contra do nosso de... jogador mais importante, que fazia gols, os gols mais importantes da equipe, quem fazia, além do Nando, Robertinho, era o Zico. O Zico fazia muitos gols importantes, fez muitos gols. O Zico é um cara que tem que ser muito lembrado no esporte. Ele ficou anos e anos, ganhou títulos e títulos. E olha quantos gols ele fez em todos esses anos. Realmente. O Zico é um cara, tem que tirar o chapéu para esse meu conterrâneo, ele é daqui de Curitiba. Eu preciso, eu inclusive até já mantive contato com ele, né? Para entrevista. Ô Ribamar, e o pessoal da Esporte Jampa, desde já solicitando uma live contigo. Opa, estou aqui com o maior prazer. Isso daí, falar do esporte, falar das conquistas, isso daí faz muito bem para a gente. Principalmente com esse problema de pandemia aí. Aqui agora nós tínhamos dado uma liberada, agora prenderam todo mundo de novo. Vamos ver que daqui umas 2... Ribamar, pode falar. E a seleção brasileira, amigo? Como é que foi a seleção brasileira? A seleção brasileira, a seleção... Olha, se tem coisas que eu gosto de ver, é jogo da seleção brasileira. Coisas que eu torço mesmo, além do esporte, é a seleção brasileira. Eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil sempre ganhe. Eu torci tanto para a seleção do Dunga, cara. Uma pena perder aquele jogo para a Holanda. Eu torci tanto agora, né, do Filipão, cara. Que triste perder aquele jogo contra... Mas o futebol que você mostrou em 87, 88, né? Eu fui pré-convocado, mas não cheguei aí. Né? Exato, eu me lembro. 88, é isso que eu estou falando. Em 88 era para ter ido para aquele jogo contra a Holanda. Até foi 3-0 para a Holanda, lá com o Lazzaroni, né, na época. Mas eles falaram assim, vamos levar um jogador de... Naquela época, para você ver como é que era. Vamos levar um jogador do Nordeste, mas daí convocaram o Zé do Carmo, que estava no Vasco. Estamos levando um jogador do Nordeste. Exatamente. Era eu e o Robertinho, estavam muito cotados para ir, entendeu? A nossa fase era muito boa. Ô Ribamar, aquela competição, né, o Brasileirão 87, foi, claro, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né, a parte judicial falou muito alto, né, naquela ocasião. Aí eu pergunto a você, aliás, essa pergunta eu não fiz a nenhum dos jogadores ainda, mas assim, o professor Emerson Leão chegou a trabalhar com vocês, assim, do lado psicológico, para que vocês esquecessem o que estava rolando no extracampo e se concentrassem apenas nos jogos? Olha, o que o Leão fez naquele ano, ele conseguia tirar a gente de um hotel e pôr em outro. Ele não tinha material esportivo, às vezes a gente estava viajando, nós fizemos uma turnê, descemos lá, jogando contra o Atlético Goianiense,
daí Portuguesa, Criciúma. Nós ficamos, acho que 2 semanas viajando, se não me engano. Fomos jogar no Rio, fomos para um hotel. O Leão, não, esse hotel não é para nossa categoria, vamos para outro hotel. Ah, mas não tem como pagar. O Leão pagava, depois acertava. Fomos para São Paulo, jogava da Portuguesa, não tinha material esportivo. Nós fomos lá na Topper, pegou material para todo mundo. O Leão, o que fez naquele ano é coisa assim de... Ele foi treinador, foi irmão mais velho, foi pai de alguns, foi supervisor, foi tudo. O Leão, cara, o Leão deu outro pensamento para o pessoal até que trabalhava naquela época do esporte. Assim. Ele falou, tem que pensar como um time grande, como o esporte é hoje. Time grande, com casa sempre cheia, torcida grande, com um centro de treinamento fantástico. Hoje o esporte é um time grande, grande mesmo. Naquela época, ele era um time que ganhava. Então, o que faltou, de repente, até para os dirigentes da época, tudo vir, é dar essa sequência aí e já ser grande lá atrás, entende? Ganhar mais. Cair menos para a segunda, como caiu, sabe? Eu acho que caiu muito. Eu acho que o esporte tem um handicap favorito todo ano. Todo mundo tem medo de jogar lá na Ilha do Retiro, que acha que se empatar lá é um grande resultado. Pelo menos na época que a gente jogou. E hoje mesmo, as equipes vão jogar lá, se colherem um empate, já ficam felizes. E assim, Ribamar, com relação a esse título, né, que contesta até os jornalistas, né, que ainda contestam, e isso eu tenho notado, né, até porque eu me preocupo muito com isso, eu acompanho muito, tem diminuído, graças a Deus, né, mas assim, o esporte não se rendeu, né, ao longo de 30 anos lutando pela exclusividade do título. O Mero Lacerda tem que tirar o chapéu. O homem foi atrás, ele era o presidente, ele foi atrás, ele buscou, o que o Mero fez para ir atrás desse título, ganhar fora de campo. Fora de campo ele foi o melhor jogador do esporte. Tem que tirar o chapéu para o Mero, porque o Mero foi fantástico nessa parte aí. Correu atrás, foi atrás de advogado, de tudo. Até de FIFA, acho que ele foi atrás de tudo. O nosso presidente, foi fantástico. Tem que tirar o chapéu para ele, viu? E sem dúvida, uma coisa que eu fico triste, um cara que eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, até me inspirava muito no futebol dele, e ele sempre foi um exemplo para todo jogador que está começando, tanto na parte dentro de campo, como fora de campo, como se comportar, como ser até com a arbitragem, que era o Zico. Eu vi uma matéria que o Zico falou, dando risada. Não gostei, ele perdeu muito comigo nesse sentido. Quem foi campeão em 87? Quem jogava no esporte? Ele falou isso, um negócio assim. Eu vi também. Eu fiquei olhando assim, putz, eu tinha uma admiração. Ele perdeu grande coisa comigo. Eu sempre gostei muito do Zico em termos de futebol, de pessoa, de tudo. Mas acho que mesmo agora, nos seus 60 e poucos anos lá que ele tem, ele falhou, entende? Falhou nesse sentido ético de saber o que é, saber quem tem culpa disso aí, sabe? Saber por que eles não jogaram. Eu acho que a torcida do Flamengo, eu não tenho nada contra a torcida, eu acho que o Flamengo foi campeão do que disputou. Certo? Eles disputaram a Copa União lá, foram campeão da Copa União. Mas nós fomos campeão do modo amarelo e eles do verde. O verde era a Copa União, o outro era, não lembro o nome da Copa. E no cruzamento que era para existir, eles não apareceram. Na verdade, se na época a CBF fosse um órgão de respeito, que ninguém... Porque naquele ano todo mundo queria... tanto que eles queriam fazer uma liga de futebol e tirar todos, só jogar os times grandes. Não ia entrar nem aqueles outros 3 que entrou, eu acho que era o Santa Cruz, o Goiás, o Curitiba, o Bahia, não lembro, que entraram, né?
e queriam fazer uma liga, tipo um campeonato à parte do Campeonato Brasileiro. Daí não deu certo, porque não ia ter o aval da FIFA, porque é só se disputar esse campeonato da CBF, que ia ter o Exato. aval da FIFA e tal. Daí eles aceitaram tudo, entrou o patrocínio da Coca-Cola, todo mundo pegou, pegaram o patrocínio, aceitaram tudo, e daí na hora não fizeram. Se fosse uma CBF correta, eles seriam punidos, como foi o Curitiba, que deixou de fazer um jogo contra o Santos, caiu para a segunda divisão, como foram Exatamente. vários clubes aí que faltou um jogo, vai ser punido, cai para a segunda divisão, vai disputar a segunda no outro ano. Se fosse séria na época, mas como não tinham seriedade, daí deixaram por isso mesmo aí. Inclusive, Ribamar, eu Mas a tenho minha a maior cópia. chateação é com o Zico, que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Eu o conheci no aeroporto uma vez, o Leão me levou para apresentar ele e tudo. E eu já tinha uma grande admiração pelo futebol, pela pessoa, por tudo. Daí você escuta um negócio desse. Eu acho que não ficou bacana assim para ele nesse sentido. Antes de ele fazer qualquer comentário sobre isso, eu acho que todos que têm que saber o porquê que o Flamengo não foi. O que tem, por que todo... Eu brinco, né? Agora assim, eu tô com o peito com dor no pescoço de tanto carregar medalha, porque cada vez que eles vão lá pedir o título de 87, eles perdem. Então, nós ganhamos mais uma vez. E mais uma vez. Eu acho que está sobrando medalha, de tanta vez que a gente ganhou no tribunal deles lá. E isso graças ao nosso grande presidente. Saudar aí o nosso capitão, Estevão Soares, Ô, que Estevão, acabou de entrar. Grande Estevão. Grande capita. Obrigado, Estevão. Obrigado, capitão. Ô, Ribamar, e agora é o seguinte, rapaz, o pessoal da Sport Jampa lembrou aí, né, nos comentários, que Zico foi arrogante, prepotente, eu diria mais. Ele menosprezou, rapaz. Tentou, né? Menosprezar os jogadores do esporte. Não gostei muito dessa entrevista. Eu fiquei também muito contrariado com aquilo ali. Muito mesmo. Principalmente pela Tanto é que numa live ontem de Eusébio, no pessoal lá de Campinas, né, o consulado de Campinas, Eusébio, né, falou que era o ídolo dele e tal, e aí, rapaz, eu fiquei, sabe, mas terminei entrando na história, né, mandei os comentários. Olha, lá, o Zico era ídolo de todo mundo naquela época. Eu acho que continua sendo, não deixou de ser ídolo de um monte de gente, de milhares e milhares de brasileiros aí que o conheceram, que o viram jogar. Mas o que ele perdeu muito foi o jeito que ele falou, gente. Ele menosprezou muito, menosprezou a nossa equipe, entendeu? É isso, a nossa equipe, quem que estava jogando do outro lado, e quem estava jogando aqui. Como se o ano seguinte, é aquilo que eu falei, o ano seguinte nós perdemos para eles 2-1 lá, um jogo totalmente equilibrado, eles fizeram gol no finalzinho, mas não teve jogo de volta. É isso que eu queria que tivesse o jogo na ilha também de volta. Vamos ver que não é. Isso que eu queria. Assim, sabe, Ribamar, até enquanto o Zico contestava o regulamento, né, ou seja, favorável... Mas o Zico, eu acho que o Zico, os jogadores na época lá, quem não quis mesmo foi o Márcio Braga. E não é o Márcio Braga, foi o Clube dos 13. Eles quiseram peitar a CBF. Que eles queriam acabar com a CBF na época, não adianta, eles peitaram e peitaram. O maior prejudicado na época foi o Internacional. O Internacional já era tricampeão brasileiro, não era? Mas o regulamento era claro, né? É o capítulo 10, artigo 45. Ao final da terceira fase, a última fase, no caso, a quarta fase, será realizada com o campeão e o vice do módulo verde, campeão e vice do módulo amarelo. Mas sabe o que é? A nossa final com o Guarani mesmo. Nós jogamos lá no Brinco e perdemos o jogo lá. A princípio era, se a gente ganhasse de mais dois ou mais, 3 ou mais, era campeão. Daí mudaram os regulamentos durante a semana, sabe? Esse é o problema. Teve os regulamentos iam mudando toda semana naquela chegada. Então, você ficava, se ganhar é pênalti.
Nós ganhamos de 3-0, perdemos de 2, ganhamos de 3, se não me engano, foi isso? Foi, exatamente. Não precisava nem Foi. ter pênalti com o Guarani. Daí teve pênalti, aí ficou aqueles 13 pênaltis, né? Acabou nós batendo 13, eles só 12. Mas já era para ter sido campeão do módulo amarelo já no 3-0, no final do jogo, sem precisar pênalti, nem nada. Aí foi lá, daí no começo do ano, não vão disputar, mas aí eles se reuniram lá e não queriam mesmo. Eles queriam peitar a CBF, isso aí é notório, eles queriam acabar com a CBF. E a CBF, infelizmente, nós somos brasileiros, CBF, federações, não estou generalizando, mas os caras entram lá no poder e nunca mais saem. Tem presidentes que nunca mais saem das federações. Será que é? Tem gente que diz, ó, eu acho que não tem coisa melhor, porque o pessoal entra e não quer sair. Olha o que fazem na CBF, todo mundo procurado, o preso, fugir. Pô, é triste ver essas coisas aqui. Você não vê em federações nenhuma um ex-atleta, sabe? Então, tem cada coisa que se vê. Tem ex-atleta que tem condições de ser um presidente de uma federação. Tem ex-atleta que já foi presidente, como o Roberto Dinamite, do Vasco. Então, o Brasil precisa melhorar muita coisa, viu, gente? É claro que tem muita gente, eu não estou generalizando, muita gente que merece estar onde esteve, passar por onde passou, mas nós temos que profissionalizar mais as coisas, em todos os sentidos, né? Mas vamos aí, tá melhorando a coisa, né? Eu já estou de olho aqui no relógio, Ribamar, que o tempo voou, viu, rapaz? Contigo. Voou, também eu atrasei, eu quero me desculpar pelo atraso, né? Não, mas o bate-papo contigo tá muito bom, rapaz. Mas a hora já se aproximando. E, mais uma vez, agradecer aí, rapaz, a participação de todos, né? Sobretudo do nosso capitão, o Estevam. Aliás, capitão, Capita, grande abraço, Estevam. O nosso capita. Jampa, tamo junto. Brevemente será entrevistado também para fazer uma live. Eu gostei desse negócio de live, viu, Ribamar? Vamos fazer. Qualquer hora vamos fazer com o capitão uns 4, 5 conversando junto aí. Não dá para fazer 4, 5 conversando? Vamos fazer. Combinar com o Sérgio aí. Vamos fazer, bater um papo aí, vamos fazer uma mesa aí. Colocamos coisa, cada um senta na sua mesa lá, põe lá um tira-gosto e vamos bater papo. Oi, mamãe, então. Falamos de tudo. Eu gostaria que. Deixa eu falar bem rapidinho um pacto na final. Eu não ia poder jogar aquele jogo que eu tinha feito tinha tido um estresse de ligamento no último lance do treino coletivo lá, que o Jair Pisserni deixou passar um pouco, né? Aí eu fiz o teste de vestiário e show. Putz, eu não sou de chorar, mas aquele dia eu chorei, cara. Chorei que não ia poder jogar. Daí o pessoal se reuniu na salinha lá do treinador do Jair, o Pardal, o Jair, o Estevão, o Rogério, o Robertinho, o Betão. Todo mundo me chamaram lá e falaram: Ribamar, nós corremos para você o ano inteiro. Vamos correr de novo. Queremos você dentro de campo, porque você fora de campo não vai ajudar a gente. Dentro de campo você vai ajudar, porque onde você estiver vai ter um ou outro te marcando e o pessoal vai estar em cima de você. E mesmo assim eu joguei um tempo e meio ainda daquela decisão. Aquele time não era um time, era uma família. Todo mundo se gostava, todo mundo se cobrava e todo mundo se ajudava. E todo mundo sabia o que era importante para que a gente conseguisse conquistar o que a gente conquistou. E isso eu guardo, não vou esquecer nunca. Rapaz, o encerramento aí foi maravilhoso, rapaz. Tudo que a torcida do esporte gosta de ouvir, né? De um jogador. Eu costumo dizer até, Ribamar, conversando com alguns amigos, que eu não digo ex-craques, não, rapaz. Vocês são eternos, rapaz. Continuam sendo craques para nós, tá certo? Sempre presentes na lembrança. Eu já tentei fazer com o presidente Milton lá, Vivar, fazer o nosso time bater uma bolinha lá, uns 20 minutos, contra 2008 lá, para bater não virtual, fazer no campo mesmo. Nesses tempos nós tivemos. Exatamente, 2 anos atrás tivemos aí, batemos uma bola com os veteranos lá, ganhamos dos veteranos lá.
Foi lá em Olinda, foi no Olindão o jogo. Ganhamos lá, jogamos Foi, legal. Eu estava ainda machucado, agora já estou bom, o tendão já está melhor agora. O Zico já melhorou, também sentiu naquele dia. O Robertinho não estava muito bem, mas agora nós estamos inteiros. A hora que tiver, nós estamos dentro. Eu vou assistir, rapaz. Dessa vez eu vou assistir. Cara, o Flávio tá um monstro, meu. Um grande abraço para meu amigo Betão. Betão, melhor lateral direito que eu vi jogar. Melhor. Ó, tá ele e o Leandro ali comigo, viu, cara? Porque não vi o outro lateral, né? O Leandro. Só que o Betão batia melhor na bola que o Leandro ainda. Batia melhor, exatamente. Betão era. O Betão não fazia cruzamento. O Betão passava a bola. Não era aqueles laterais que cruzavam, ele passava a bola. Betão é outro que está me devendo a entrevista. Vai, chama ele aí que nós vamos. Eu tenho o contato dele, mas eu vou cobrar mais veementemente. E como é que tá o meu Nando Cordel aí? E o Nando aí da Paraíba, como é que tá aí? Nando bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Nando Sergipano, né? Nequinho sempre tá por aí também, né? O Neco também. O Robertinho fez aniversário esse dia, tá devendo pra gente aí. Mas olha, eu sempre procuro, durante todo ano aí eu ligo lá, procuro levar o pessoal lá para se encontrar. E eu falei, a hora que acabar essa pandemia, eu vou arrumar patrocinadores, que eu não vou ficar mais pedindo para clube, para isso, porque a gente tem umas despesas e nem todo mundo está com uma condição boa de viajar e gastar dinheiro. Eu até falei para ele, esses que têm condição, guardam um dinheirinho que vamos procurar todo ano se encontrar, viajar lá e tudo. Falei até pro pessoal do marketing do esporte, vamos lá, gente. Chama a gente vai lá, faz propaganda, chama sócio, chama tudo, faz tarde de autógrafo. Fazemos uma coisa, fazemos como se diz, um forfé lá, para todo mundo vir prestigiar, vamos num jogo, fazemos uma preliminar, fazemos o que eles querem, o que eles quiserem, mas nós queremos todo ano agora, daqui para frente, se encontrar, sentar, bater papo e conversar o que eu estou conversando com você, conversar entre nós lá. E todo ano tá batendo um papinho, revendo. E dessa vez estarei presente, se Deus quiser. Com certeza. Então, Ribamar, suas considerações finais, por favor, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, tá certo por você. Eu fico muito feliz, né, de ser lembrado e relembrado, porque eu fiz umas 3, 4 lives já, para tudo por causa do meu glorioso esporte. Isso aqui, ó, que a gente beija, agora a gente beija por tudo que passou, por tudo que viveu. Tem gente que chega, vai beijando, que vai fazer e não acontece nada. E vai exatamente. Mas isso aqui nós podemos fazer isso, porque nós fizemos e isso aqui teve dentro do nosso coração. E eu vou estar com isso para o resto da vida. E já falei, me chame assim que precisar, quando quiser. E a hora que quiser, chamar uns 2, 3, estamos juntos. Tá? Muito obrigado, um grande abraço, Costa. Um grande abraço a todos que participaram da live, que prestigiaram. E um grande abraço à torcida. Deus abençoe você, maestro. Você é o povo pernambucano que eu adoro muito. Obrigado, Ribamar. Valeu, obrigado. Um grande abraço. Bateu, fechado, bola na boca do gol,